aula 7, a primeira aula sobre informática, né? Essa aula eu queria falar para vocês, né, sobre os componentes de um computador, né, os componentes internos, os componentes externos, né, e algumas noções básicas que são importantes, né, da gente começar a entender, né? Eu prometo que eu vou fazer mais algumas outras aulas sobre esse assunto, né? Mas eu acho que essa aula inicial já vai ser uma boa introdução. Vamos começar fazendo o seguinte exercício. Imagine uma fábrica de chocolates. A gente já fez essa brincadeira em sala de aula, né? Mas eu quero, enfim, deixar bem ilustrado agora. Imagine uma fábrica de chocolates. Essa fábrica possui funcionários que misturam os ingredientes, mesas para o trabalho ser feito e armários para os doces serem guardados depois de prontos. Lembrando, importante isso, para que haja um funcionamento pleno da fábrica, todas as partes devem estar funcionando corretamente. Vamos lá, como é que seria isso? A gente tem aí bem ilustradinho, né? Uma fábrica produzindo os nossos doces, os nossos chocolates, né? Pensa aqui comigo. Vocês concordam que quanto maior o número de funcionários, mais chocolate a gente vai produzir? Isso é óbvio, né? Agora, não vai adiantar ter uma porção de funcionários se a mesa onde esses funcionários trabalham, se elas forem pequenas, né? Vocês não concordam? Não vai ser um trabalho eficiente de todo esse pessoal se eles ficarem se acotovelando, né, em volta de um espaço reduzido. Então, assim, quanto melhor for esse local de trabalho desses funcionários, né, maior vai ser o aproveitamento desse trabalho feito, digamos, né? Melhor vai ser a qualidade desse trabalho, né, de todos esses funcionários, né? E vocês podem notar que temos aí a foto de alguns armários, né? A ideia aqui é qual? Quanto maiores esses armários, quanto maiores eles forem, mais chocolate pronto, preparado, finalizado, a gente vai poder armazenar, guardar, proteger, manter ali refrigerado, por exemplo, né? Para eles não estragarem. Quanto menores forem esses armários, menos chocolate vai caber, né? Então não vai adiantar produzir bastante doce se a gente não tiver onde guardá-los, né? O que eu quero dizer com toda essa brincadeira? A nossa fábrica seria o equivalente de um computador, de um smartphone, um tablet, né? E o produto que a gente está produzindo são dados, são informações, às vezes na forma de vídeos, na forma de fotografias, arquivos de texto, né? Esse seria o nosso chocolate, por exemplo. Os nossos funcionários, esses trabalhadores, eles equivalem ao processador, essa figura aqui pequenininha, né? Ele é bem pequeno mesmo dentro do nosso computador, né? É ele quem vai fazer todo o trabalho, é ele quem vai comandar o nosso computador, as partes do nosso computador, né? Então é literalmente quem faz o trabalho, quem processa, né, as coisas. Aqui em cima a gente tem uma espécie de um pente, né? Ele parece um pente de bolso, né? Essa aqui é a nossa memória RAM. Isso aqui, digamos que equivale à mesa de trabalho, né? A nossa área de trabalho, digamos. Quanto maior for essa quantidade, melhor for a qualidade dessa memória RAM, melhor vai ser esse trabalho feito, né? Mais coisas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente vai conseguir fazer no nosso computador. E por último, essa figura um pouquinho maior, esse é o nosso HD, né? O nosso HD ele serve para, que nem um armário, armazenar os nossos dados, né? Armazenar o que está sendo produzido. Então é aquela mesma história, quanto maior a capacidade de armazenamento desse HD, mais coisas a gente vai conseguir guardar ali dentro. Beleza? Essa é mais ou menos uma metáfora inicial que eu queria fazer, né, com relação a computadores e celulares.
Eles são uma fábrica de produzir, né, dados, informações. No nosso caso, né, nas oficinas que a gente tem feito, a gente vai produzir mídias, né, fotos, vídeos e também arquivos de texto, apresentações, né? E aqui vocês já estão vendo, né, os três principais componentes internos de um computador: processador, memória RAM e HD. Eu tô trazendo a foto desse bobão aí, esse pariwart cheio de equipamento, tá? É só por curiosidade, tá? Porque a gente tá falando em smartphone, tablet, e hoje em dia esse tipo de equipamento, de dispositivo, consegue fazer a função de todos esses equipamentos que estão aí na foto. Olha que interessante. A gente tem um cara, um sujeito, que ele tá segurando uma câmera, um rádio, né? Um equipamento de som que pega rádio, que toca fita, né? Ele tá com um rádio portátil, né? Um toca-fita no bolso, né? Fones de ouvido, tem um telefone ali que ele tá equilibrando no ombro, né? Tem outros gravadores, outros rádios portáteis, diversas formas de mídias antigas como CD, fita cassete, fita VHS, né, de vídeo, calculadora, né, caixas de som, né, videocassete, né, para tocar as fitas cassete, enfim, diversos equipamentos que reproduzem essas mídias físicas, né? Hoje em dia tudo isso está concentrado no nosso celular. Vamos lá. Quais são esses principais componentes internos, voltando aqui ao assunto, que a gente vai precisar estudar hoje? Número 1, o processador. Número 2, o HD. Número 3, a memória RAM. E número 4, a placa-mãe. Eu ainda não falei dela, né? Mas eu vou falar dela logo logo. Vai fazer sentido agora. Número 1, processador. Olha uma foto aí dele. Ele é bem pequenininho, né? O processador, como eu falei, ele realiza todo o processamento do computador, ou do celular, no caso, né? Ele controla os dispositivos. É como se fosse o funcionário da nossa fábrica. O HD, que em inglês significa hard disk, é o nosso disco rígido. Lembra que a gente já falou disso na última aula, na aula de termos em inglês? Ele serve para armazenar todos os dados de forma permanente. Prestem atenção nisso. Isso significa que tudo que a gente coloca lá dentro não é excluído, não é apagado depois que a gente interrompe o fornecimento de energia. Ou seja, depois que a gente liga ou desliga o nosso computador. É um armazenamento definitivo, permanente, né? A gente pode apagar esses dados, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que esses dados não somem depois que a gente desliga o computador ou o celular. Número 3, a memória RAM. É um dispositivo de armazenamento também, porém, ele é menor e mais rápido que o HD. É utilizado para guardar dados temporários, prestem atenção nisso, que são apagados com o desligar do computador ou do celular. Ou seja, você interrompeu o fornecimento de energia, esses dados eles apagam. Que tipo de informação é essa? Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, você não tem que esperar esse vídeo carregar? Pois é, esse vídeo está sendo armazenado nessa memória temporária, na memória RAM. Quando você desliga esse celular, desliga esse computador e você liga novamente, você, ao abrir esse mesmo vídeo que você estava assistindo, você vai ter que esperar tornar a carregar ele de novo. Você vai ter que esperar esse carregamento acontecer mais uma vez. Por quê? Porque esses dados foram apagados, esquecidos, quando você desligou esse aparelho. E a placa-mãe? Pessoal, naquela história da nossa fábrica de chocolates, eu diria que a placa-mãe seria o chão dessa fábrica, onde todos esses componentes se encontram.
são ligados, né? Placa-mãe é a placa que conecta todos os dispositivos de um aparelho. É por ela que os dados são transportados. Vamos aqui dar uma olhada aqui pedaço por pedaço. Aqui, onde eu estou passando o mouse, é onde encaixa o nosso processador. Olha como ele é pequenininho. Nesses espaços brancos aqui é onde a gente encaixa os nossos pentes de memória, a memória RAM. A gente vai acoplar a esses plugs aqui os nossos HDs que a gente quiser colocar para fazer o armazenamento permanente. E a placa-mãe é todo essa placa, esse circuito aqui. Notem que aqui nesse cantinho a gente consegue visualizar várias entradas, né, de mouse, de teclado, de monitores, de impressora, algumas portas USB, a porta do cabo de rede e essas entradas aqui coloridas para microfone, fone de ouvido, saída para caixa de som. Isso aqui você acaba visualizando, né, na parte de trás da CPU que a gente vê, né, aquela caixa que fica ao lado da tela do nosso computador. Uma coisa que eu acho importante da gente ter em mente é essa diferença desses dois tipos de memória que eu falei para vocês. A memória não volátil e a memória volátil. A memória não volátil, ela não requer alimentação da tomada para manter os dados armazenados. Ou seja, o nosso HD, o SSD, o pendrive, o cartão de memória, você liga e desliga o equipamento, a câmera, o computador, o celular, e os dados que você gravou nessa memória, eles vão continuar lá dentro. Diferentemente da memória volátil, ela requer alimentação da tomada, ela precisa de energia para o seu funcionamento e para manter os dados armazenados. Quando a gente fala em memória RAM, a gente está falando dessa memória temporária, essa memória de acesso randômico. Se a gente desliga esse computador, se a gente desliga esse celular, os dados que estavam ali guardados, eles se perdem. É o caso do vídeo no YouTube, a gente vai ter que carregar ele todo de novo para conseguir assistir mais uma vez esse vídeo. A memória flash é uma tecnologia mais antiga que armazenamento. Um cartão de memória, um pendrive. Não precisa de energia para funcionar. Você, quando conecta um pendrive no computador, o computador já reconhece. Quando você coloca o cartão de memória na câmera, a câmera já reconhece esse dispositivo. Esse tipo de memória, ele tem um problema de, digamos assim, longevidade. São memórias que não envelhecem muito bem. Um pendrive é um tipo de equipamento que não vai ficar contigo 15, 20 anos, né? Ele vai estragando, né, ao longo do tempo. Cartão de memória, a mesma coisa. Só tem um tipo de memória flash que dura mais tempo. É o chamado SSD. Aqui tem uma foto, né, parece um HD, mas notem como ele é mais rígido, mais protegido, né? SSD, como a gente já viu na aula de inglês, é um drive em estado sólido. Essa memória que ela é muito mais resistente do que o HD. Lógico, a gente não recomenda deixar cair nenhum equipamento, mas o SSD ele é muito mais resistente à queda, por exemplo, ao choque, ao impacto, do que um HD. Um HD ele vai ter lá suas pecinhas, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. O HD ele vai ter essas peças, né? Vários componentes internos, né? Uma agulha, um disco, né? Às vezes, se você deixa esse tipo de equipamento cair, né? Ele se parte, essas peças se soltam, né? E corre risco até de você perder as informações que estão lá dentro, né? Aqui são tipos de memória flash. O HD não é memória flash, né? Mas o SSD é. Os cartões de memória são. Os pendrives também.
Só dando uma revisada, né? O SSD é um dispositivo em estado sólido. É uma tecnologia mais recente de memória flash. Não necessita de energia para funcionar. E ele é mais resistente e dura mais tempo. Já o HD é um disco rígido. Ele contém componentes móveis, né? O hard disk. Ele necessita de fornecimento de energia para funcionar, mas interromper o fornecimento de energia, né, ligar e desligar o computador, não vai fazer, né, apagar esses dados, né? Tanto o SSD quanto o HD são memórias não voláteis, né? É mais quando a gente fala de memória RAM que a gente fala de memória volátil, né? Ou seja, desligou, ligou a máquina de novo, você perdeu esses dados. SSD, HD, pendrive, né? As memórias flash, assim como o HD, são memórias não voláteis. Você não perde esses dados tão facilmente assim, né? O HD, terminando, né? Ele é um equipamento mais sensível, né? E se você não tomar cuidado, ele danifica mais facilmente. Para que eu estou falando disso? O SSD ainda é uma tecnologia um pouquinho mais cara, né? Mas já barateou bastante, né? Hoje em dia já está bem mais acessível. E eu estou adiantando isso para vocês porque a gente consegue perceber uma tendência de mercado, né? Cada dia que passa, os SSDs estão substituindo os HDs, porque os HDs são muito sensíveis, né? E quando você está falando de armazenamento de informação, de dados, né, acaba sendo menos vantajoso você guardar, né, esse tipo de insumo, de dado, de informação, os arquivos, num HD, porque ele é mais sensível, né? Está passível, né, a você perder essas informações, caso aconteça choque, caso por algum acaso, né, esse HD quebre, né? Então a tendência é as pessoas armazenarem, né, as suas informações mais importantes em SSDs, né? Esses computadores novos da aldeia que estão que a gente pediu, enfim, que vieram defeituosos e a gente pediu novos, né? Eles têm tanto HD quanto SSD. Né? Os SSD, o HD ele geralmente ele vai funcionar para rodar o sistema, né? Rodar o Windows, né? E o SSD ele acaba funcionando como armazenamento, né? Como o HD, enfim, ele acaba funcionando nesses casos para o trabalho, né? Para abrir o sistema, para funcionar os programas, né? Você instalar coisas, né? Programas, aplicativos, e o SSD, né? Por uma questão bem lógica, né? Acaba servindo para o armazenamento de arquivos, para você guardar as coisas importantes, né? Bom, a CPU, né, no inglês Central Processing Unit, no português Unidade de Processamento Central, é esse caixote, né, que armazena e protege tudo isso que a gente falou agora. A gente vai ligar processador, HD, memória RAM na nossa placa-mãe. Vai ficar tudo fixo nela. Para não ficar esse tanto de componente interno exposto, né, exposto para umidade, poeira, a gente encerra, protege, né, encaixota nessas caixas, né, que protegem e ajudam o transporte, né, e guardam, armazenam todos esses dispositivos que a gente falou até agora, né, são esses gabinetes, essas CPUs. A gente falou de componentes internos, né? Eu queria falar agora dos componentes externos, né? Os chamados periféricos. São todos aqueles equipamentos que a gente instala fora da CPU. Eles se dividem entre dois grupos, os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Número 1. Periféricos de entrada. São todos aqueles hardwares, lembra dessa palavra, a gente viu isso na aula de inglês, né? Esses dispositivos físicos, esses equipamentos que a gente pega com a mão, né?
esses aparelhos que a gente manuseia, né, eles servem para inserir informações em um computador. Exemplos de periféricos de entrada são teclado e mouse. Com eles a gente insere dados, insere informações, dá comandos, né? Vocês percebem que a gente está fazendo um movimento de entrada no computador? Número 2, periféricos de saída. São todos aqueles hardwares que servem para extrairmos, monitorarmos, vermos, assistirmos, ouvirmos os dados de um computador. São eles: monitor de vídeo, projetores de imagem, os alto-falantes, as caixas de som, né? Os fones de ouvido, as impressoras. Olha só, já são mais opções, né? A gente tem foto aqui de monitor, de caixa de som, impressora, projetor. Até o fone de ouvido é um periférico de saída. A gente tem um periférico híbrido, né? Uma coisa mista, né? Uma mistura de entrada e saída, né? Que tem a ver com essas tecnologias touch, sensíveis ao toque, né? A gente tem monitores que a gente consegue tocar na tela e realizar alguns comandos, né? Isso acaba sendo um periférico tanto de entrada quanto de saída, porque ao mesmo tempo que a gente recebe informação, a gente consegue interagir com esse aparelho para inserir informação, dar comandos. Faz sentido isso? Queria falar um pouco agora para vocês sobre entradas e saídas, né? Os cabos e conectores mais comuns, né? Os principais que a gente vai se deparar ao trabalhar com computadores, né? Separei aqui em 5 grupos. Número 1, áudio. Número 2, vídeo. Número 3, cabos de dado. 4, rede, internet. E 5, cabo de força, de energia. Número 1, os cabos de áudio mais, comuns que a gente tem trabalhado hoje em dia são os cabos P2 e P3. Por eles passa um sinal sonoro. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês são esses plugs. Aqui na esquerda a gente tem o plug do cabo P2 e na direita o P3, né? É a pontinha do cabo do fone de ouvido, por exemplo, né? Os fones de ouvido mais antigos, eles têm 2 tirinhas de borracha preta, né? Que quer dizer isso, né? A gente não vai contabilizar pelas borrachas, mas pelos intervalos de metal. Olha aqui, a gente tem uma parte de metal, borrachinha, outra parte de metal, borrachinha e outra parte de metal. O que isso quer dizer? Cada parte de metal tem um propósito. No caso do cabo P2, que tem 2 traços, né, 2 liguinhas de borracha, a gente tem 3 partes de metal. Elas são as 2 fases e o aterramento. É como se fosse o sinal esquerdo e o sinal direito, o sinal que vai vir para um ouvido e o sinal que vai vir para outro, e o aterramento, ou seja, é um dispositivo de segurança para fazer com que a gente não tome choque, né? Se houver fornecimento de energia acima do esperado, essa energia é enviada para a terra, para o chão, né? Por isso que chama aterramento, né? É dispersada no chão, então você não toma choque, né? É sempre importante a gente trabalhar com aterramento quando a gente está trabalhando com elétrica, né? Para não vazar corrente, né? Para não sobrar energia elétrica. Quando a gente está falando de um cabo P3, e esse cabo de fone de ouvido ele é mais comum hoje em dia, com os telefones mais novos, a gente está falando de 3 tracinhos de borracha. Isso vai nos deixar com 4 intervalos de metal. Para que serve cada um desses intervalos de metal, esses pedacinhos de metal, né?
São duas fases, o sinal estéreo também, né? O left e o right, ou seja, o sinal que vai para o ouvido esquerdo e o sinal que vai para o ouvido direito. O aterramento. E a gente vai ter um quarto intervalo de metal que serve para ser o nosso microfone. Ou seja, além de receber sinais de áudio, a gente está enviando um sinal de áudio. Alguns desses cabos mais novos, né, de fone de ouvido, de smartphone, tem inclusive um botão ao longo do fio, né, onde você consegue apertar para aumentar volume, diminuir volume, ou apertar para falar, para utilizar esse cabo enquanto um microfone. Número 2, os cabos de vídeo. Os cabos de vídeo mais comum que a gente tem são os VGA e os HDMI. São cabos por onde passa sinal de imagem, né? O cabo VGA é mais antigo. Eu acho que ele, no computador ali do cantinho da biblioteca da nossa escola, a gente tem um computador que liga o CPU ao monitor, à tela de vídeo, por um cabo VGA. Ele tem as pontas azuis, né? E tem um encaixe que ele parece um trapézio e é cheio de pino, né? Esse é um cabo mais antigo, que passa um sinal de vídeo com uma resolução, uma definição de imagem inferior, menor, né? Mais antigo mesmo, né? Já o cabo HDMI não, ele já permite uma transmissão maior de dado, né? De definição, de resolução de imagem, né? Ele já é HD, já é, né, em high definition, né, em alta definição. E ele tem um diferencial também. Ó, olha aqui, na esquerda a gente tem o VGA, esse cabo de ponta azul, né? E na direita a gente tem o HDMI. O HDMI ele tem uma diferença. Além dele permitir essa transmissão de dados em alta resolução, né, vídeos de melhor definição, ele também tem a possibilidade de enviar áudio. Esse é o interessante do HDMI. Ele envia tanto áudio quanto vídeo. Número 3, os cabos de dados, né? O mais comum que a gente utiliza hoje em dia são os cabos USB, né? Eu vou falar para vocês sobre as principais portas que a gente usa, né? Algumas mais antigas e quais estão sendo, né, por quais essas estão sendo substituídas, né? A tendência é a gente unificar, né? Ficar cada vez menos, né? E todos os dispositivos conversarem um com outros, né? Você conseguir plugar, conectar, né? O máximo de dispositivos com o mínimo de cabo possível, né? Quais são esses? A gente tem aqui esse primeiro na parte de cima, a parte esquerda superior, o cabo USB tipo A. Usa-se muito ele para conectar impressoras, né? Ele tem essa porta aqui mais quadradinha, maior, né? Mais aberta, né? O USB tipo B, esse daqui ao lado, ele é o mais comum. Ele é muito comum em pendrives, né? Esse aqui é o mais popular, né? Depois a gente tem o USB tipo C. Os celulares mais novos e computadores também, notebooks, né, esses computadores portáteis, né, laptops, eles usam muito esse USB tipo C. E a tendência é a gente utilizar, substituir, né, a maioria das coisas, inclusive produzir pendrives e HDs com essa porta, né? Eu diria que é o USB do futuro, né, ou pelo menos o do momento, né, do futuro próximo, né, esse tipo de USB, o tipo C. A gente tem aqui embaixo o mini USB e o micro USB. Eles foram e são ainda, né, muito comuns com câmeras digitais e celulares Android mais antigos, né? Tem muito carregador de celular Android que ainda é micro USB. Tem muito carregador de câmera digital que ainda é mini USB, né? Mas como eu disse, a tendência, né, dessas portas, desse tipo de conector de cabo USB é migrar, né, unificar
pelo menos até o momento, né, para USB tipo C. E por último, a gente tem esse super speed, né, que seria super velocidade, alta velocidade, né? Esse é um conector muito comum para HDs mais novos, né? Então, cada vez mais a gente vai ver mais esses dois tipos de USB. USB-C, tem muito smartphone mais novo, né, que utiliza ele, e esse super speed, né, para HDs externos. Número 4, os cabos de rede, também chamados de Ethernet, né? É esse padrão, né, que a gente utiliza quando a gente quer conectar um computador à internet. Quem já viu esse cabo azul aqui da ponta transparente, né? Esse é o famoso cabo de rede, quando a gente quer configurar, né, a rede de um lugar, conectar um computador à internet. A gente vai ligar esse cabo ao modem. A gente vai voltar a falar desse assunto, internet, modem, conexão, né, de rede, nas próximas aulas sobre informática, quando a gente falar especificamente sobre redes e internet, né, redes sociais inclusive. E por último, número 5, os cabos de força, de energia. Eles servem para ligar os nossos equipamentos na corrente elétrica, na tomada, né, para alimentar, para carregar a bateria de um celular, de um tablet, para fazer funcionar, né, para poder literalmente ligar um computador, né? O que é importante falar desse tipo de cabo? É sempre importante a gente prestar atenção na voltagem de onde a gente está. No caso, na região norte, né, a gente tem a tensão elétrica de 110 volts. E é importante também a gente prestar atenção na amperagem, na corrente elétrica, né? Vale lembrar que se a gente ligar um equipamento numa amperagem menor, né, tem risco de queimar esse equipamento. Olha aqui, esse aqui é o padrão mais recente, né, de tomada. Essa tomada de 3 pinos, e os pinos são redondinhos, né, um do lado do outro. Para terminar, eu queria falar sobre grandezas físicas, né, unidades em informática. A gente está falando de armazenamento de dados quando a gente fala em HD, né? Então eu queria só desenhar aqui, só dar uma ideia de proporção para vocês, né? Quando a gente tem 1000 bytes, a gente tem o que a gente chama de kilobyte, né? Quando a gente tem 1000 kilobytes, a gente tem o que chamamos de megabyte. Quando temos 1000 megabytes, temos 1 gigabyte. Quando temos 1000 giga, temos 1 terabyte. Ou seja, 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 megabyte são 1 milhão de bytes. 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. 1 terabyte, por sua vez, 1 trilhão de bytes. Isso são unidades de armazenamento. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Tem uma tabelinha aqui. 1 byte são 8 bits. São 8 combinações entre 0 e 1. Esse sistema binário. Vou pedir para vocês não se perderem muito nisso, mas é como a informação é armazenada no computador. O computador codifica dados, vídeos, fotos, textos em um texto binário, uma sequência de zeros e 1 em uma ordem distinta, uma combinação desses algarismos. 8 bits geram 1 byte. Cerca de 1000 bytes, 1024 especificamente, são equivalentes a 1 kilobyte.
é como se a gente multiplicasse um byte, o kilobyte, né? É como se a gente multiplicasse um byte por 10 vezes 10 vezes 10. Isso em matemática seria uma potência à terceira, né? Elevado ao cubo. 10 elevado à terceira potência, né? Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Ou um número vezes 1000. 1 megabyte são 1024 kilobytes. Ou seja, é 1 byte vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? É 10 elevado à sexta potência, né? Ou seja, 1 byte vezes 1 milhão. E assim por diante. 1 gigabyte são 1024 megabytes. 1 terabyte são 1024 gigabytes. A gente vai estar sempre multiplicando por esse valor, né? Próximo de 1024 para ser bem exato, né? E aqui tem essa curiosidade, né, que facilita se a gente colocar em potência, né, para não escrever um tantão de zero, né? A gente pode fazer 10 elevado ao número de zeros, né, que significa essa conversão de uma unidade para outra. De novo, não precisa se ater, né, se preocupar em decorar isso. Eu queria só que vocês sentissem, entendessem essa progressão, essa ordem na qual essas unidades vão crescendo, né? É sempre da ordem de, né, vezes 1000, né? 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 megabyte são 1000 kilobytes. 1 gigabyte, 1000 mega. 1 tera, 1000 giga. 1 petabyte são 1000 tera. E assim por diante, né? Essas unidades, exabyte, zettabyte, yottabyte, são unidades que a gente não trabalha, né? Geralmente, quando a gente está... nós, né? Quando a gente está trabalhando com computadores pessoais, né? São unidades de grandes servidores, né? De sites, empresas que precisam armazenar, né, informações do mundo inteiro na internet. Então eles criam esses escritórios com corredores sem fim, cheios de computadores que armazenam informações, né, da internet. Então por isso que existem essas grandezas assim enormes, né, infinitas praticamente, né? Vamos fazer 3 exercícios só para a gente praticar um pouquinho essa ideia e afixar essa noção. De novo, não precisa se descabelar, não precisa ficar preocupado em decorar isso. É mais entender essa progressão, essa ordem dessas grandezas, né? Seguinte exercício, vamos pensar numa música, num MP3, num arquivo, né, de som. Uma música com seus 3, 4 minutos, essa música ela tem um tamanho de aproximado, né, 4,6 megabytes. Aí eu pergunto para vocês, quantos desses arquivos, quantas dessas músicas seriam possíveis da gente colocar dentro de um pendrive de 2 gigabytes? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Descobrir quantos megas tem em 2 gigabytes. Se 1 gigabyte são 1024 megabytes, 2 gigabytes serão 2048 megabytes. Se uma música possui 4,6 megabytes de tamanho aproximadamente, esses 2 GB, ou seja, esses 2048 megabytes, podem ser divididos por esse valor de 4,6. Isso vai nos resultar 445, né, um número quebrado, né? Ou seja, respondendo a nossa pergunta, a gente consegue colocar pelo menos 445 músicas nesse pendrive, músicas desse tamanho, né, de 4,6 megabytes, dentro desse pendrive de 2 GB. Interessante, né? Vamos fazer outro exercício.
E se a gente quiser saber quantas dessas músicas, desses arquivos de áudio, caberiam em um HD de 64 GB? É só a gente fazer o mesmo procedimento novamente. Descobrir quantos megabytes são 64 GB. É só a gente multiplicar 1024, que é, né, o tamanho, né, 1024 megabytes, né, é o tamanho de 1 GB, por 64, para saber quantos megabytes são 64 GB. Calculando aqui, deu 65.536 megabytes. Né? Isso são quantos megas, né, tem 64 GB. Se a gente quer descobrir quantas músicas cabem em 64 GB, basta a gente dividir esse valor, 65.536, pelo tamanho de um arquivo de som. Né? Dividir isso por 4,6 megabytes. O resultado que a gente tem é 14.246, uns números quebradinhos lá. Ou seja, vão caber mais do que 14.000 músicas dentro de um HD de 64 GB. É música pra caramba, né? Um último exercício seria a gente calcular quantas fotos em alta resolução, vamos colocar aqui em Full HD, 1920 linhas horizontais por 1080 linhas verticais. Né? Isso é uma imagem em Full HD. Né? Quantas fotos em alta resolução caberiam em um cartão de memória de 8 GB? Levando em consideração que cada uma dessas fotos tem um tamanho aproximado de 1 mega. Novamente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é converter essa unidade de gigas para megas. Se em 1 giga a gente tem 1024 mega, 8 gigas a gente vai ter esse número vezes 8, que vai dar 8.192 megas. Se uma foto possui 1 mega de tamanho, basta a gente dividir esse tamanho, né, 8 GB por 1 mega. 8.192 dividido por 1 dá 8.192. Ou seja, em um cartão de memória de 8 GB cabem 8.192 duas fotos de 1 mega. Tranquilo, pessoal? Eu queria que vocês anotassem dúvidas. Eu queria também que os professores propusessem alguns cálculos também, né? Caso vocês queiram praticar esse exercício de conversão de unidades para vocês saberem, né, brincarem, né, calcularem quantos, né, arquivos de um determinado tamanho caberiam em dispositivos de outros determinados tamanhos. Beleza? Por favor, qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem áudio. Vamos tirar essas dúvidas juntos. Vamos praticar esse assunto. Lembrando, não é uma coisa crucial que vocês têm que decorar, mas eu gosto da ideia de vocês praticarem essas noções para, enfim, se familiarizarem com esses conteúdos, né? Ficarem mais acostumados com essas ideias que eu passei para vocês hoje nessa aula. Beleza, pessoal? Nos vemos semana que vem. E lembrando, qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau, pessoal. Sauê!